Muito bom estar aqui com você de novo. E hoje a gente vai estar falando aqui no vídeo sobre um tema interessante: alegria e frustrações, plenitude ou frustração. Como é a sua vida? Como é a vida das pessoas que te rodeiam? Todos nós, seres humanos, nessa vida experimentamos de alegrias, plenitude e frustração, alguns mais, alguns menos, porque a nossa vida é reflexo das nossas tomadas de decisões. Mas muitos de nós fazemos planos, temos desejos, criamos projetos, alguns não. Alguns vivem a vida como se hoje fosse o último dia e como se amanhã não fosse existir, e vivem a vida deixando ela levar. Mas qual deve ser a nossa atitude mais madura? Muitos têm uma vida boa, muitos têm uma vida de muitas posses, mas ainda assim elas têm um buraco lá dentro, uma tristeza lá dentro. Muitas depois que trabalham, que elas conquistam tudo o que elas sempre desejou, têm uma depressão. Não têm a vida plena que elas acham que iriam ter quando elas conseguissem tudo. E outras simplesmente vivem uma vida já de tristeza, de derrota e não conseguem ter um rumo na vida, conseguir ter uma linha. O que será que acontece? Por que será que mesmo as pessoas que têm uma condição e conseguem atingir grandes coisas, ainda assim elas são frustradas? Elas experimentam de tristeza. Muitos hoje, eles acham que a alegria e a plenitude da vida se concentra no ter e não no ser. E o mesmo buraco que uma pessoa que não tem nenhum projeto, que não tem nada na vida, é o mesmo buraco de alguém que tem um projeto, que tem tudo na vida. É o mesmo, porque há um espaço no nosso coração, na nossa alma, que só Deus ele preenche. Nós fomos criados, feitos para adorar. E mais, mesmo quando nós temos Deus em nossa vida, mas nós não deixamos Ele nos guiar, ainda assim vamos ter um buraco na nossa vida, porque Deus ele tem que ser o centro de tudo. E muita gente, embora conheça ao Senhor, sirva a Ele, mas não coloca Deus com plenitude e prioridade na vida e não vive no caminho que Deus traçou. Nós nunca vamos experimentar a plenitude da vida se nós não entendemos qual é o nosso chamado nessa terra, o que é que Deus nos trouxe para fazer. E a Bíblia ela fala muito sobre isso. Eu convido você a ler comigo Jeremias capítulo 10. Versículo 23. Olha que interessante esse texto, que ele diz aqui, ó. Jeremias 10, 23. O Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro e ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. Ó Senhor, corrige o nosso povo, mas não seja duro demais. Não nos castigue quando estiveres irados, porque acabarias com toda a nossa gente. E o 24 que diz, o 23 que diz exatamente isso, né? O ponto que eu quero aqui, ó. Não é do homem o dono do seu futuro. Então, nós não somos donos do nosso futuro. Nós não temos sabedoria para vivermos independente de Deus. Provérbios, capítulo 16, o versículo 9 diz assim: o coração do homem considera o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os passos. E quando eu e você deixamos o Senhor dirigir nossos passos, aí os nossos projetos alinhados ao que Deus espera de mim e de você como propósito nessa terra, tudo muda, tudo vai mudar. Provérbios 20 e 24 também, eu quero ler contigo. Provérbios 20, 24, olha só o que é que diz. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Então, nós não conseguimos ver o nosso futuro se não considerarmos o que Deus tem para nós nessa terra como propósito e não considerarmos e consultarmos sempre ao Senhor nas tomadas das nossas decisões. Deus já viu o seu futuro e o meu, você e eu não. Nós não conseguimos enxergar tudo. Então, o Senhor ele consegue entender e ver coisas que aparentemente aos nossos olhos seriam bons, mas que ele já viu que não. Então, quando nós somos obedientes e deixamos Deus guiar os nossos caminhos, buscando fazer a vontade de Deus, nós vamos evitar frustrações. E o resultado, quando a gente considera o que Deus ele tem para nós e consideramos a vontade de Deus para nossa vida? Nós poupamos tempo perdido, porque à medida que nós gastamos tempo errando e consertando as coisas, gera um desgaste, gera frustração, poupa tempo. E quando a gente faz o que Deus realmente espera de nós,
Olha só o que que acontece quando nós consideramos o resultado de quando ouvimos a voz do Senhor. Está registrado em Salmos, capítulo 21, versículo 2, 3, 4 e 6. Diz assim: Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não negaste as súplicas dos seus lábios. Quando a gente é obediente, a gente vive baseado no propósito de Deus para nós, diz que Deus ele atende os desejos dos nossos corações e não nega as nossas súplicas, as nossas orações que saem da nossa boca. O versículo 3 diz assim: Pois vais ao seu encontro com bênçãos de bondade, pois na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Quer dizer, são que Deus nos traz prosperidade, né? Nos abençoa de muitas maneiras. O versículo 4 diz: Vida te pediu e lhe deste mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Ou seja, mesmo quem tem muitas posses, quando não tem saúde física e emocional é triste, mas quando a gente vive baseado no propósito de Deus, olha aqui, vida lhe pediu e ele deu longura de dias. Deus nos dá vida com plenitude aqui. E o versículo 6 diz assim: Pois o abençoaste para sempre, tu o enches de gozo com tua face. Então, a nossa alegria e a plenitude não vem do que possuímos, mas vem de tudo do Senhor. E quando eu e você entendemos isso, vamos realmente viver com plenitude nessa terra. Mas muitos não focam nisso. Então, experimentam de frustração após frustração. Convido você, através desse vídeo, por isso que eu sei que Deus trouxe essa palavra, não perca tempo sendo independente do Senhor. Não perca tempo fazendo o que você acha, o que o seu coração, que a Bíblia diz que é traiçoeiro, acha que é o melhor para a sua vida. Se submeta à vontade do Senhor. No princípio, pode até doer. No princípio, você até que terá que renunciar a pessoas, lugares, coisas, mas depois você vai colher da plenitude das bênçãos do Senhor. Antes a gente passar por sacrifícios e renúncias para depois ter um galardão de todas as coisas boas nas nossas vidas, do que a gente viver de acordo com o nosso coração e só experimentar frustrações, atrasando o que você tem para viver nessa terra. Então, que hoje fica aqui o convite, esteja alinhado com a vontade de Deus para a sua vida e na sua face, como diz o Salmos 21, vai resplandecer a alegria, tanto agora como no futuro, o futuro de bênçãos eternas que Deus nos dá. Um abraço, fiquem com Deus.